A jornada começa. Seguindo Jesus. Imagine um mundo cheio de esperança. Imagine um homem com uma mensagem de amor. Esta é a história de Jesus e seus 12 apóstolos. Esses homens comuns deixaram tudo para segui-lo. Eles se tornaram seus alunos, seus amigos e seus mensageiros. Sua jornada não foi fácil. Foi uma jornada de fé e sacrifício. Mas sua história ainda nos inspira hoje. Os apóstolos vieram de diferentes origens. Alguns eram pescadores, outros eram cobradores de impostos. Mas todos eles compartilhavam uma coisa em comum: o amor por Jesus. Esta é a história deles. Pedro. A rocha e sua fé inabalável. Pedro era um pescador com um grande coração e uma fé ainda maior. Ele era impulsivo e emotivo, muitas vezes falando sem pensar. Mas Jesus viu algo especial em Pedro. Ele o chamou de rocha sobre a qual ele construiria sua igreja. Pedro viveu momentos incríveis com Jesus. Ele andou sobre as águas com ele. Ele testemunhou a transfiguração. Ele até recebeu as chaves do reino dos céus. A vida e a morte de Pedro são um testemunho do poder transformador do perdão e do amor inabalável de Deus. João, o discípulo amado e suas visões. João era conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Ele era o mais novo dos 12 e tinha uma relação próxima e pessoal com Jesus. João esteve presente em momentos-chave do ministério de Jesus, incluindo a última ceia e a crucificação. Após a ascensão de Jesus, João se tornou um pilar na igreja primitiva. A maior contribuição literária de João é o evangelho que leva seu nome. É um relato belo e poético da vida de Jesus, enfatizando sua divindade e seu amor pela humanidade. A vida de João é um testamento do poder duradouro do amor e da importância de permanecer fiel mesmo diante da perseguição. Tiago, filho de Zebedeu. Uma vida ceifada por Cristo. Tiago era um pescador, assim como seu irmão João. Ele era um seguidor apaixonado de Jesus, ansioso para aprender e rápido para agir. Tiago, junto com Pedro e João, formou o círculo íntimo de Jesus. Ele esteve presente na ressurreição da filha de Jairo e na transfiguração. Tiago era conhecido por sua ousadia. Tragicamente, a vida de Tiago foi interrompida. Ele se tornou o primeiro apóstolo a ser martirizado, executado pelo rei Herodes Agripa I por volta de 44 d.C. Sua morte, registrada no livro de Atos, causou ondas de choque na igreja primitiva. Apesar de seu breve ministério, Tiago deixou uma marca indelével na igreja primitiva. Filipe era prático e inquisitivo. Quando Jesus o chamou para ser um discípulo, sua resposta foi imediata. No entanto, ele ainda buscava entendimento, fazendo perguntas para aprofundar seu conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Filipe foi fundamental para levar outros a Jesus. Ele apresentou seu amigo Natanael, demonstrando seu desejo de compartilhar a boa nova do Evangelho. Sua vida nos ensina a importância de fazer perguntas, buscar entendimento e compartilhar corajosamente nossa fé com os outros. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, era inicialmente cético em relação a Jesus. Quando Filipe lhe contou sobre Jesus de Nazaré, ele fez a famosa pergunta: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" Bartolomeu se tornou um seguidor dedicado de Jesus, profundamente impactado por seus ensinamentos e milagres. A tradição sugere que Bartolomeu viajou extensivamente após a ascensão de Jesus, espalhando a mensagem cristã em várias regiões. Apesar da brutalidade de seu fim, a história de Bartolomeu é um testemunho do poder transformador da fé. Sua jornada de cético a crente inabalável continua a inspirar os cristãos hoje. Mateus, originalmente chamado Levi, era um coletor de impostos. Esta profissão era desprezada pelos judeus,
que viam os cobradores de impostos como colaboradores das autoridades romanas. No entanto, Jesus viu algo diferente em Mateus. Quando Jesus chamou Mateus para segui-lo, sua resposta foi imediata. A transformação de Mateus mostrou a graça radical e o perdão oferecido por Jesus. A maior contribuição de Mateus para a fé cristã é o evangelho que leva seu nome. Sua disposição de abandonar sua antiga vida e abraçar o chamado ao discipulado serve como um exemplo poderoso para cristãos de todas as origens. Tomé, frequentemente chamado de Tomé, o incrédulo, é lembrado por seu ceticismo inicial sobre a ressurreição de Jesus. Quando os outros discípulos lhe disseram que tinham visto o Senhor ressuscitado, Tomé declarou que não acreditaria a menos que visse e tocasse as feridas de Jesus ele próprio. Uma semana depois, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, incluindo Tomé. A resposta de Tomé, "Meu Senhor e meu Deus", tornou-se uma poderosa confissão de fé. A história de Tomé nos lembra que a dúvida não é o oposto da fé. É uma parte da jornada. Sua história nos encoraja a confrontar nossas dúvidas, buscar a verdade e, finalmente, encontrar segurança em Cristo ressuscitado. Tiago, filho de Alfeu, é um dos apóstolos menos conhecidos. Apesar das poucas informações sobre ele nos evangelhos, Tiago desempenhou um papel importante como um dos 12 discípulos escolhidos. A fidelidade silenciosa de Tiago nos ensina que a grandeza no reino de Deus nem sempre é medida pelo reconhecimento externo ou por feitos extraordinários. É frequentemente encontrada nos atos simples e consistentes de obediência e devoção a Cristo. Sua vida serve como um lembrete de que todo crente tem um papel vital a desempenhar no reino de Deus, independentemente de sua proeminência percebida. Judas, também conhecido como Tadeu, foi outro apóstolo que permaneceu em grande parte em segundo plano nas narrativas do Evangelho. Apesar das poucas informações sobre ele, Judas surge como uma figura de coragem e convicção. Em sua breve, mas poderosa epístola, Judas abordou a questão dos falsos mestres que se infiltravam na igreja. Ele exortou os crentes a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A vida de Judas nos lembra que defender aquilo em que acreditamos nem sempre é fácil. No entanto, é essencial que os seguidores de Cristo sejam corajosos em sua fé, se manifestando contra a injustiça e proclamando a verdade do Evangelho com amor e ousadia. O nome de Simão, o Zelote, sugere seu passado. Antes de encontrar Jesus, Simão pertencia aos Zelotes, um grupo judeu radical conhecido por sua ferrenha oposição ao domínio romano. A decisão de Simão de seguir Jesus exigiu uma mudança radical em sua vida. Ele teve que abandonar suas antigas alianças e abraçar um novo modo de vida centrado na paz, no amor e no perdão. Sua presença entre os 12 apóstolos serve como um testemunho da graça abrangente de Deus, que se estende a pessoas de todas as esferas da vida. A história de Judas Iscariotes é trágica. Como um dos 12 apóstolos, ele testemunhou os milagres de Jesus e ouviu seus ensinamentos. A ganância criou raízes e ele tomou a decisão fatídica de trair Jesus às autoridades por 30 moedas de prata. A traição de Judas levou à prisão de Jesus e, por fim, à sua crucificação. Sua história serve como um conto de advertência sobre o poder destrutivo da ganância e as consequências devastadoras do pecado não arrependido. Os 12 apóstolos eram homens comuns que viveram vidas extraordinárias. Eles eram pescadores, cobradores de impostos e até mesmo zelotes. Mas todos eles foram transformados por seu encontro com Jesus. Eles deixaram tudo para segui-lo. Eles dedicaram suas vidas a espalhar sua mensagem de amor e esperança. Suas histórias ainda são relevantes hoje. Elas nos lembram que a fé exige coragem. Elas nos ensinam que o amor vence tudo
e elas nos inspiram a viver vidas com propósito e significado. Os 12 apóstolos nos lembram que, com Deus, todas as coisas são possíveis.